Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade, o favor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da cilada do inimigo, que todo projeto de Satanás seja cancelado. E nós oramos apresentando a Deus agora todos os pedidos, todas as orações específicas que têm sido colocadas diante de Deus. A carta para Deus que nós temos orado, nós colocamos diante do Senhor e pedimos agora que o Senhor intervenha, que o Senhor traga resposta, que o Senhor transforme realidades e traga salvação também nessa casa. Apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti nossa oração específica e pedimos, ó Deus, céus abertos no nome de Jesus. E aquele que está doente seja curado agora. Cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, aquele que pode curar, aquele que tem o poder de transformar realidades. Sim, Jesus, todo aquele que está doente, oramos por cura agora. Também oro, Pai, por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil e que precisam de uma intervenção de Deus, precisam de um milagre, precisam de uma mudança, precisam de uma porta aberta. Meu Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro saúde, saúde tocando na tua vida, saúde tocando no teu corpo físico e o Senhor abrindo portas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quando comecei essa oração aqui, eu senti fisgadas no meu lado direito, embaixo da costela. E eu quero declarar saúde sobre você que tem sentido essas fisgadas embaixo da costela. Receba a cura, Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele. Amém? Coloque a sua fé em Jesus, aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda. Amanda, o Senhor está operando um milagre na tua vida. O Senhor está operando um milagre na tua casa. E o Senhor me mostra que está trabalhando na tua vida e na vida do Rodinei. Há um milagre de Deus que está sendo liberado na vida de vocês. O Senhor está renovando as forças em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebi um testemunho muito bonito, o testemunho da Priscila, e ela escreveu assim: em 2022 eu tive uma gravidez ectópica e perdi a minha trompa direita. Muitos pensavam que seria difícil engravidar de novo. Eu sabia que Deus poderia me dar um milagre. E o Senhor, em 2023, falou, e desde então eu venho acompanhando e orando, sentindo uma paz muito grande ao ouvir as lives ao vivo. Na época, Deus tinha tocado no seu coração para orar por mulheres que queriam engravidar. E Deus o usou para falar que havia uma mulher dando a data, o dia e os detalhes do que eu havia sentido. Tomei posse daquela palavra, em 30 dias de campanha engravidei. E para a honra e glória do Senhor, sem nenhuma complicação, meu filho nasceu perfeito e recebeu o nome de Davi. Tudo para a honra e glória de Deus. Oro pelo Senhor e sua família e que Deus os proteja sempre. Glória a Deus, Priscila. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, faz milagres, intervém, muda as situações. Amém? Estamos firmes nesse propósito. Hoje é o nosso 13º dia. 13º dia, amanhã nós encerramos esse propósito e tem sido dias incríveis. Nós temos já recebido muitos testemunhos, inclusive da carta para Deus. É uma grande bênção isso. Amém? E eu creio, Deus fará coisas maiores. Quando permanecemos em oração, nós estamos crescendo, avançando
Dia a dia, quando você vem aqui para orar, você está avançando. Você pode não ver, mas Deus está fazendo algo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está trabalhando, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para o Marcos Borba, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Marcos. Deus te visita com um milagre. Deus te visita, aleluia, com promoção, com crescimento, com avanço na tua área, em nome de Jesus. E o Senhor também está trabalhando na vida de um filho teu, Marcos Borba. Livramento do Senhor também na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero ler essa palavra com vocês. Gênesis capítulo 39, está no verso 2, que diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que tremendo, eu amo essa passagem, porque nós temos dificuldade de ver que Deus é como uma pessoa. Temos dificuldade de ver o favor de Deus sobre alguém. E será que você vê o favor de Deus sobre a sua vida? Eu vejo pessoas muitas vezes colocando a sua fé, acreditando em pessoas que nunca construíram nada, em pessoas que nunca realizaram algo grande. E nós temos que ter cuidado com isso. A nossa fé tem que estar em Deus e nós temos que ter olhos para ver quando Deus está com uma pessoa, quando Deus está numa direção, quando Deus está num negócio, quando Deus está num propósito. Nós temos que ter olhos para ver quando Deus está numa coisa. Se você tiver olhos para ver que Deus está com você nesse empreendimento, então você vai ver como você vai conseguir administrar melhor. A Bíblia diz que José era tão abençoado que Potifar via que Deus era com ele. Será que as pessoas estão vendo que Deus é conosco? Deus é conosco? Será que estamos realmente refletindo a luz de Jesus? Será que estamos refletindo o amor de Jesus Cristo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, a maneira como respeitamos as pessoas? Porque até nisso as pessoas vão ver Deus na nossa vida. A maneira como nós respeitamos as pessoas, a maneira como falamos, a maneira como somos responsáveis por nossas palavras. Se você não é responsável por suas palavras, você não está demonstrando, sabe, o amor de Deus na sua vida. Porque quem ama, guarda a sua língua. Quem ama, sabe o que falar em cada momento. Quem ama, sabe que não pode falar tudo aquilo que quer, porque não quer atingir as pessoas negativamente. É assim que nós vemos a presença de Deus, e a presença de Deus estava sobre José. E a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. O seu Senhor, vendo isso, colocou então toda a responsabilidade da casa dele sobre José. Potifar viu a mão de Deus sobre ele. Engraçado que por onde José andava, as pessoas viam a mão de Deus sobre ele. Até antes, quando ele era um menino de 15 anos e que teve sonhos, os seus irmãos se incomodavam, mas ao mesmo tempo viam que a mão de Deus estava sobre ele. Na casa de Potifar, Potifar viu que a mão de Deus estava sobre José. Na prisão, o carcereiro viu que a mão de Deus estava sobre José e confiou a prisão a ele. E quando ele foi levado ao faraó, o faraó viu que a mão de Deus estava sobre ele. Ou seja, que Deus nos ajude para que as pessoas vejam que a mão de Deus está sobre nós. Existem 4 princípios de José que eu aprendo para romper com ciclos negativos na nossa vida. 4 princípios que José praticava. Primeiro, fidelidade a Deus. Em público ou no privado, José era fiel a Deus.
Não adianta você só ser fiel quando as pessoas estão enxergando você. Você tem que ser fiel também quando você está sozinho. Você tem que ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, apenas o Todo-Poderoso está vendo. E assim era José. Ele foi fiel para Potifar nos negócios, mas ele foi fiel também dentro da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar quis deitar com ele, ele disse: não, eu não posso fazer isso com o homem que me confiou tudo aqui, e eu não posso pecar contra Deus também. Então eu vejo um homem que tinha fidelidade com Deus e tinha fidelidade com os homens. Tem gente que não tem fidelidade com Deus e muito menos fidelidade com os homens. Trapaceia, rouba, falcatruas, sabe? E tudo isso traz um desfavor sobre a vida da pessoa. As pessoas pensam que não, elas pensam que tudo na base, sabe, do esforço, dando golpe num, dando golpe no outro, prejudicando um, prejudicando o outro, que tudo isso, sabe, vai concorrer para o bem dela. Não vai concorrer para o bem. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então a fidelidade de José era no privado, mas era no público também. Ainda que havia crises, José era fiel, sem importar as consequências. Ele era fiel. Ele era fiel. Sabe, eu acredito que José tinha muito respeito pela mulher de Potifar. Mas ele sabia que ao se recusar, não deitar com ela, ele também estava trazendo sobre si uma consequência terrível, que foi a prisão. Ou ele poderia até morrer, e Deus o guardou. Então nós devemos entender que quando você é fiel, independente das consequências, independente, sabe, do que vem contra você, Deus te honra. A segunda coisa, ele foi fiel com aquilo que era do outro. Nós costumamos cuidar do que é nosso, né? A gente cuida de um tênis, a gente cuida de uma roupa, a gente cuida da nossa casa, quando precisa de pintura a gente pinta, quando uma coisa quebra a gente conserta. Por quê? Porque a gente é fiel naquilo que é da gente. Mas e ser fiel naquilo que é do outro? Porque tem gente que não cuida o que é do outro, não cuida os equipamentos do outro, não cuida a empresa do outro. E essa infidelidade ao que é do outro trava a prosperidade, trava as liberações maiores de Deus sobre a tua vida. E o que falar então sobre a fidelidade quanto ao que recebemos de Deus? Eu recebi dons de Deus, eu recebi talentos de Deus. Como que eu não vou cuidar daquilo que Deus me deu? Eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Eu tenho que cuidar com unhas e dentes daquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser fiel, ao que Deus me entregou. José nunca foi dono de nada até ser governador, mas ele foi fiel. Ele multiplicou tudo o que tocou e ele fez prosperar a outros. Olha aqui, ó, a chave espiritual para você romper ciclos na sua vida. Você ajudar outros a prosperar. Você ajudar outros a resolver o problema delas. Esses dias eu estava num lugar junto com meu irmão e eu tive uma ideia sobre algo e eu disse para ele: olha só, e mostrei para ele a solução de um problema e eu disse para ele: se começa uma empresa com esse propósito de solucionar esse problema, enriquece. Ele concordou comigo. Por quê? Porque quando você resolve o problema das pessoas, seja numa escala pequena ou numa escala maior, você sempre vai ser recompensado por isso. Resolver problemas para os outros vai trazer recurso para você, vai trazer oportunidades para você. Então nós temos que ser fiel ao que é dos outros. Terceira coisa, José teve sonhos familiares, ou seja, ele incluiu a família completa aonde Deus o colocou. Porque quando os irmãos vieram até ele e os irmãos ficaram chateados e, claro, com remorso, José disse: não fiquem assim,
porque Deus me colocou aqui como governador para preservar a nossa casa, para preservar a nossa família. Ou seja, ele incluiu a família dele no lugar de cumprimento da promessa de Deus. Quantos de nós somos capazes, de ter uma visão maior sobre a nossa família? A tua família é uma casa sacerdotal, é uma casa profética. Você tem que entender que o plano não é só sobre você, é também sobre seus filhos, é também sobre seu cônjuge, inclui toda a sua família e será salvo tu e toda a tua casa. Ele pensou generacionalmente, ou seja, ele não pensou apenas nele, ele pensou nos seus descendentes, na sua família. E é isso que faz com que José fosse alguém distinto. Ele pensava a todo momento sobre os sonhos que Deus havia dado para ele, as visões que Deus havia dado para ele e que incluía a família dele. E a quarta coisa que eu analiso em José, e aqui eu encerro essa palavra, o poder do perdão. Perdoou a quem o traiu, transformou a dor em bênção e liberou o seu destino, destravou o seu destino. Olha a fidelidade de José. E é isso que nós precisamos perdoar. As pessoas que nos fazem o mal, as pessoas que intentam, nos desrespeitar, as pessoas que intentam mentir a nosso respeito, devemos perdoar. Devemos entregar a nossa reputação para Deus. Mesmo que você seja uma pessoa cuidadosa com a tua reputação, é impossível você prosperar e não começar a ter problemas. No entanto, Deus, quando você entrega a sua reputação para Deus, quem cuida da sua reputação dali em diante é Deus, não é mais você. É Deus que vai cuidar da sua reputação. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha trazido um entendimento que Deus também quer que as pessoas vejam Ele na sua vida, e com esses princípios você vai conseguir avançar. Com esses princípios você vai quebrar ciclos de dificuldade, ciclos de mediocridade, ciclos de pobreza na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Declare: eu creio, em nome de Jesus aqui. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui, por gentileza, deixa a tua curtida nessa oração, e se você puder mandar essa mensagem para o máximo de pessoas, mande para amigos, mande para familiares, mande para grupos que você está, reparta o pão, compartilhe a bênção. Amém? Compartilhe a bênção. Pegue isso como missão hoje para você. Eu vou compartilhar com todos os grupos, eu vou compartilhar com a minha família, eu vou mandar para os meus amigos. Vamos repartir o pão em nome de Jesus. Amém? 9 horas da manhã tem uma mensagem aqui, depois às 18 horas, certo? Estarei também às 10 da manhã hoje na Rede TV, às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional. E amanhã, às 9 da manhã, eu estarei ministrando aqui na igreja que nós congregamos, eu e a minha esposa, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando às 9 horas da manhã, é Santa Ceia, e vai ser incrível. Amém? E às 18 horas, minha esposa estará ministrando, 18h30, ela estará ministrando. Então amanhã minha casa irá servir o Senhor. Amém? Minha casa vai servir o Senhor. Glória a Deus. Salmo 91, deixa eu falar rapidamente aqui para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esses aqui são o Café com Jesus, 1 e 2, esse aqui é o 2, um devocional incrível, mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, tá? Para depois ler um devocional. Esse aqui é o devocional 1 e esse aqui é o devocional 2. Eu espero que esses livros possam te abençoar, possam abençoar a tua vida, possam abençoar a tua família, possam dar direção para você, te ajudar a caminhar com Deus. Amém? Está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um homem chamado Paulo Sérgio que está me ouvindo. Deus está tirando uma seta maligna lançada contra você, de inveja. Esse peso que você andou sentindo nesses últimos dias está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a ti e a toda a tua família. Paulo Sérgio. Amém? Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta aí para Deus. Amém? Nós vamos apresentar como um ato de fé, todos ao mesmo tempo. Pega a sua carta. Amanhã encerra esse propósito. Quero ver todos vocês aqui junto comigo. Amém? Olha o desafio. Quero ver quem vai estar aqui amanhã, 6 da manhã, em oração junto com a gente, em nome de Jesus, e apresentando nossos pedidos a Deus. Coloque sua fé, não em mim, mas em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossa oração específica, nossos pedidos de oração, nossa carta para Deus. Libere, Senhor, do Teu favor. Nós Te pedimos que cada pedido de oração, Pai, cada oração que está sendo feita com entrega, com rendição, colocando a fé em Ti, Jesus, como aquele que intervém, como aquele que transforma realidades, como aquele que pode entrar na casa, trazer salvação na casa, trazer mudança, curar os doentes, libertar os cativos. Nós oramos em nome de Jesus, para que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. Desfaz, Pai, o laço do passarinheiro. Desfaz, Pai, a armadilha do mal, e que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, caia por terra. Oramos também pela justiça de Deus, para que o Senhor faça justiça a essa família que está pedindo na sua oração, que está pedindo que o Senhor traga restituição, para que o Senhor traga solução, para que o Senhor dê um livramento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, por toda pessoa que está orando junto comigo e que tem tido problemas no seu casamento, no seu relacionamento. Essa pessoa, meu Deus, que tem cuidado dos outros, mas não tem cuidado de si. Senhor, eu oro para que o Senhor mude a realidade dessa pessoa, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor mude a sua história, para que o Senhor toque com seu poder na vida dessa pessoa e quebre o laço de Satanás. Quebre completamente toda a intenção do mal para impedi-la de viver o teu propósito. Eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Jesus, Tu és a cura e nós colocamos a nossa fé em Ti. Essa pessoa que está no leito do hospital, essa pessoa que está pedindo a cura do câncer, a cura de alergias, a cura de problemas que ela tem, eu oro por um milagre agora, que o poder de Deus comece a tocar no sangue dela. O poder de Deus comece a tocar nas juntas do corpo. O poder de Deus toque do alto da cabeça à planta dos pés, restaurando essa pessoa. Nós damos uma ordem a todo tipo de ataque espiritual que pessoas têm enfrentado, que retire-se agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, toca com o Teu poder agora. Toca com o Teu poder, quebra o jugo, quebra a opressão, desfaça, Pai, todo plano do inimigo contra essa família, todo espírito de briga, todo espírito de discórdia, de confusão, seja na casa, seja na empresa. Nós damos uma ordem: acabou para ti, Satanás. Pega tudo que você tem mandado contra essa casa e sai no nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, e que a mão do Senhor seja sobre ti, sobre teus pedidos de oração e sobre o teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora e às 18 horas
nós teremos novamente essa oração aqui. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia na paz do Senhor. Até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus a paz, a alegria, o livramento. Que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, nos livre dos perigos, das maldades, da contrariedade, das existências espirituais e de todo tipo de opressão. Também oramos para que toda inveja, que todo tipo de inveja, de contrariedade, seja no trabalho, seja na família, seja aonde essa pessoa vai, aonde os seus pés tocam, que o Senhor dê vitória a ela, Senhor. Que a tua presença esteja sobre ela. E nós apresentamos a ti, Senhor, todos os pedidos desse propósito que nós estamos. Apresentamos a ti nossas necessidades, clamor, lágrimas e pedimos intervenção do Senhor, pedimos resposta. Estamos entregues a ti, ó Deus. Estamos nos rendendo dia a dia. Estamos em consagração e pedimos, ó Deus, pedimos o teu toque. Toca, Pai, com o teu poder. Toque-os, Jesus. Aquele que está doente, leva embora a enfermidade. Aquele que está com dores no corpo, aquele que está com problemas emocionais, leva embora todo esse mal e traga cura, traga libertação completa na vida dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a tua presença nos revista, a tua presença nos encha, nos dê sabedoria no dia de hoje, para lidarmos com todas as situações que temos que resolver e tudo aquilo, ó Deus, que precisamos de justiça, que precisamos de provisão, que precisamos de milagres, nós pedimos, coloca a tua mão, meu Pai. Coloca a tua mão e no nome de Jesus eu quero liberar uma palavra, Pai. Tudo aquilo que essa pessoa, Senhor, está já há um tempo em um processo de cura, em um processo de restauração. Eu quero declarar, Senhor, que aquele que começou a boa obra vai terminar no nome de Jesus Cristo. Eu também repreendo, Pai, todo tipo de ataque à saúde dessa pessoa, ataques espirituais direcionados à saúde, direcionados ao corpo físico dessa pessoa para enfermá-la, para adoecê-la. Todo mal invocado ou todo mal no corpo dela, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos a saúde divina. Que a saúde divina toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, blinda ela, blinda a casa dela com sangue precioso de Jesus. É o que nós pedimos a Ti, Pai. E que o dia de hoje seja um dia abençoado. Consagramos esse dia, cada hora desse dia, cada segundo desse dia, que a mão do Senhor esteja sobre esse dia. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que o Senhor me mostrou aqui na hora da oração. Tem pessoas que estão num processo de cura já há um bom tempo. E eu quero declarar em nome de Jesus que aquele que começou a boa obra vai terminar. Ou seja, o Senhor está acelerando coisas aí, está acelerando tratamentos, está acelerando curas, está acelerando restaurações. Pega aí como palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Foi isso que o Senhor me mostrou enquanto eu estava orando aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de começar, glorificar o nome do Senhor. Eu recebi o testemunho da Silvia e ela escreveu assim: moro em Formosa, Goiás, e ouço sempre suas orações. Meu irmão Manuel, em outubro de 2024, foi diagnosticado com um tumor no intestino, agressivo e invasivo. Ele fez sessões de químio e durante todo o tratamento permanecemos unidos em fé e oração. Hoje meu irmão está curado para a honra e glória do Senhor. Gratidão. Glória a Deus. Deus é fiel. Jesus Cristo intervém, Jesus Cristo opera milagres. E eu também recebi o testemunho da Márcia Gomes. E ela escreveu assim: agradeço a Deus, estava com um câncer maligno de pele
e através das orações o Senhor me curou. Que Deus o abençoe. Glória a Deus. 2 testemunhos de cura de câncer. Nós cremos que Jesus Cristo Ele opera milagres. Amém? Qualquer pessoa que você ver orando, qualquer pessoa que você ouvir falando o nome de Jesus, tem que apontar para Jesus. Porque não é o homem que faz, não é o homem que cura, não é o homem que liberta, não é o homem que salva, mas Jesus. Jesus, coloca a sua fé em Jesus. Escreve aqui nos comentários: minha fé está em Jesus Cristo. É isso, é isso. Eu creio em Jesus Cristo. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Minha casa crê em Jesus Cristo. Tua casa crê em Jesus Cristo. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. E eu quero falar uma coisa para você. Pare de ser teimoso. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pare de ser teimoso. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Eu quero trazer essa palavra ao teu coração, porque é uma palavra que Deus falou comigo muito forte. O Senhor havia dado uma ordem muito específica para Saul. Ele deveria ir a um lugar e destruir completamente, não deixando nada. Deus não queria nem que ele tocasse nos bens materiais, nos despojos de guerra. E a Bíblia nos diz que Saul, então, atacou aquele lugar, mas como ele viu que o rei, que se chamava Agag, era um rei solícito, ele fez um acordo, ele fez um negócio com o rei, guardou o melhor da terra, os despojos, o ouro, a riqueza, os bois, e o resto ele destruiu. Ou seja, ele não fez conforme a palavra do Senhor. E daí e chega o tal do profeta Samuel, um ungido de Deus, que tinha uma intimidade tremenda com o Senhor. E quando Samuel chegou lá, ele ouviu o barulho dos bois, ele viu os homens segurando os tesouros, os despojos daquela terra, ele viu o rei Agag vivo, e ele então chega para Saul e diz assim: Saul, o que aconteceu? Deus te deu uma ordem, e a ordem era: não deixa nada, destrói tudo, acaba com tudo. E Saul disse: não, eu sei, mas esse rei é solícito e nós vamos fazer aliança. A partir de agora ele vai trabalhar para mim. E quanto aos despojos, os homens que estavam comigo, eles precisavam desse despojo. Eles precisavam também desses bois. Samuel ficou tão bravo com Saul e disse a Saul: o Senhor está arrancando de você o reino, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que Saul estava querendo fazer? Ele estava querendo guardar os bois para sacrificar a Deus, mas Deus não queria aquele sacrifício. Deus queria a obediência. Deus queria a obediência de Saul. Deus queria a entrega total de Saul ao propósito, ao plano que Deus havia colocado. E eu aprendo algumas coisas aqui. A desobediência gera rebeldia. Desobediência é praticar a rebeldia. E a rebeldia é um dos piores pecados para Deus.
A pessoa rebelde, ela não faz como Deus disse, ela faz como ela acha que tem que ser. E há muitas pessoas assim, elas fazem do jeito delas e pensam que estão agradando a Deus. O nosso Deus, Ele nos dá direções muito específicas e nós temos que obedecer o que Ele nos disse. Não deve ser nem um pouco para a direita e nem um pouco para a esquerda. Ontem eu cheguei cedo aqui no meu escritório, antes do meu pessoal vir, e eu comecei a orar. Olha só, já estou orando para o ano que vem. Eu acredito em orações programadas. Eu apresento diante de Deus eventos que eu tenho pela frente, viagens que eu tenho pela frente, compromissos que eu tenho pela frente, planos que eu tenho pela frente. Eu estou sempre em oração, são orações que eu chamo de orações programadas. Eu estou orando lá na frente. Eu já oro para que Deus coloque uma boa esposa na vida do meu filho. Eu já oro para que Deus coloque um bom esposo na vida da minha filha quando ela tiver a idade para casar. Nós já oramos, eu e a minha esposa, já estamos orando, são orações programadas. E ontem eu estava aqui em oração, estava sozinho, eu e Deus, e o Senhor falou muito forte comigo sobre algumas diretrizes para o próximo ano. E eu ali coloquei aquilo no meu coração. Quando o meu pessoal chegou, eu disse: olha, o Senhor me mostrou assim e assim. E nós vamos fazer exatamente como o Senhor disse. Exatamente. Eu não quero, pagar pela teimosia, pagar pela desobediência. Eu não quero dar um jeitinho, naquilo que Deus tem falado comigo. Eu quero fazer exatamente o que Deus disse. Eu aprendi que a teimosia é uma injustiça. É como você praticar a injustiça. Então Deus fala para você fazer uma coisa e você faz outra. Você está teimando, você está sendo injusto diante de Deus. E Deus prometeu na sua palavra, Ele é o juiz de toda a terra, ser justo. E Ele será. Mesmo que você diga: não, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo. E Deus vai dizer: não, eu dei a minha palavra para você, eu dei a minha direção para você, eu instruí você, eu quero que você faça exatamente como eu disse para você fazer. Quando você se rebela e é corrigido e não segue a correção, então você é um teimoso. Porque Saul já havia sido repreendido por Samuel, quando ele quis oferecer sacrifício antecipadamente em um outro momento. O Senhor disse, através de Samuel, que o Senhor poderia ter confirmado o reino para Saul, mas o Senhor não confirmou o reino por causa da desobediência de Saul, porque ele se precipitou. É melhor você aguardar em Deus e esperar pela direção de Deus do que você se precipitar e você ir, em uma direção que a presença de Deus não estará com você, porque você está indo por sua própria conta. Quando você vai por sua própria conta, quem paga é você. Você está indo em desobediência. E eu aprendi uma coisa em Provérbios 16, 28, olha o que a Bíblia diz: o homem perverso instiga contenda e o intrigante separa os maiores amigos. A pessoa que está em desobediência, ela vai ouvir vozes e não vai ser a voz de Deus. Em grande parte, ela vai ouvir uma voz. E a voz que opera por trás da desobediência é uma voz maligna. E essa voz maligna vai fazer com que ela faça negócios errados, alianças erradas, faz com que ela se precipite. Uma voz maligna que começa a trazer divisão na vida dela, que começa a instigá-la, a causar intrigas. Olha o que eu tô querendo falar aqui para vocês. Quando você entra no caminho da desobediência, da teimosia, e você recusar ouvir a Deus,
Tem vozes que falam com você e não é a voz de Deus. É a voz que instiga para fazer o mal. Eu não digo que o inimigo, sabe, vai te manipular 100% para você, mas ele vai lançar suas sementes do mal. É uma sementinha do mal. Para que você pratique a maldade, para que você cometa erros. Aí você diz, meu Deus, como é que eu fui fechar esse negócio? Você permitiu com que essa voz de engano entrasse na sua vida pela desobediência. A maioria de vocês nunca ouviu sobre isso, mas é o que a Bíblia diz que acontece. Diz que a teimosia, a desobediência, ela abre a porta, espiritualmente falando, para que vozes malignas comecem a nortear a tua vida, e não é a voz de Deus. É a voz do engano, é a voz da intriga, é a voz da precipitação. Foi o que aconteceu com Saul aqui. Alguém chegou no ouvido dele, e um detalhe, o diabo usa pessoas, quando você abre essa brecha da desobediência, e ele mesmo sussurra nos ouvidos daquele que está em desobediência. É por isso que a Bíblia diz que um pecado ele abre, sabe, margem para outro pecado. Quem está sujo vai se sujar mais ainda, a Bíblia diz. Por quê? Porque existem vozes malignas que estão tentando interferir nas decisões. Estão tentando interferir, estão tentando manipular, estão jogando sementinhas para trazer perda, para trazer destruição, para fazer você fazer uma coisa com a cabeça quente, porque você entrou na desobediência. É por isso que a desobediência não é apenas um ato, a desobediência é um caminho. A teimosia é um caminho. E nós, quando nos rebelamos à presença de Deus, nos rebelamos com a direção de Deus, nós abrimos essa porta para que vozes malignas comecem a torcer o nosso caminho, a torcer o teu destino. Então daqui a pouco você se encontra numa situação, e eu quero falar sobre isso, é muito importante porque tem gente que pode estar passando por isso. Às vezes você está numa situação que você diz assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E sabe o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria das pessoas fazem quando estão passando por pepino, quando o inimigo, sabe, está arrasando com eles? Deus, por que tu permitiu isso? A pessoa entrou no caminho da teimosia, na desobediência. Ela não se rende a Deus, ela não se rende à palavra, ela não se rende à direção, ela não consulta a Deus. E ela começa a ser norteada não pela voz de Deus, ela começa a ser norteada pela voz maligna. Porque a Bíblia diz que a desobediência é como um pecado que te afasta de Deus. Vai abrir espaço para outras vozes. Olha só, Saul ouviu o exército, Saul ouviu o rei, Saul estava ouvindo o mal, menos a Deus, menos a palavra profética que ele havia recebido, menos a palavra profética que ele havia recebido da parte de Deus. Então tem vozes que se filtram para a pessoa cometer erros, para a pessoa ter prejuízo, para a pessoa, sabe, com a cabeça quente, falar o que não deve, agir de forma descompensada, e destruir tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Ou seja, Deus dá a bênção e o homem joga fora a bênção por causa da desobediência. Aí você diz, puxa, é exatamente o que está acontecendo comigo. Eu acho que a coisa é um bom negócio, quando eu entro, eu só perco. A minha vida tem sido uma sequência de derrota, de perdas, de vergonha. Deus me abençoa, abre as portas para mim, quando eu vejo eu estou todo endividado de novo. E a culpa não é de Deus, gente. A culpa não é de Deus, Deus não tem culpa disso. O problema é que você, no caminho da desobediência, você está ouvindo outras vozes que estão norteando a tua vida. Aí você pergunta, e como é que eu mudo isso? Arrependimento. É o primeiro passo, arrependimento. Pedir perdão ao Senhor. Ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu tenho sido teimoso. Eu não consulto o Senhor para fazer meus negócios. Eu não consulto, eu faço da minha cabeça. É por isso que você está se endividando. É por isso que as coisas estão dando errado para a sua vida. Mas se você se arrepender e dizer, Senhor, a partir de hoje, tudo que eu fizer vai ser consultando a Ti. Tudo que eu fizer vai ser na direção do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você.
até o fato de você estar sempre no vermelho, sabe, esgoelado financeiramente, pressionado de todos os lados, é porque você se meteu em coisas que você não deveria se meter. Não era para você se meter. Não era para você se meter. Olha só, Davi tinha dinheiro para construir o templo que Salomão construiu. Davi tinha dinheiro para isso, tinha poder para isso, tinha conexões para isso. Mas Deus disse, eu não quero que você construa. Tem coisas que não é para a gente fazer. E sabe como é que é o homem? O homem, enquanto está vendo, ele diz, eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso. Ei, não é não. Não é não. Não é não. Você está ouvindo o que Deus está falando aqui hoje com você? É por isso que você está esgotado emocionalmente, é por isso que você se sente pressionado, é por isso que você está estressado com todo mundo, é por isso que tem momentos que parece que você, sabe, vai arrebentar com tudo. Isso tudo está acontecendo contigo porque você não consulta a Deus. Você não consulta a Deus, você entrou num caminho de desobediência, você tem sido teimoso. E se você quer ver dias felizes, se você quer que Deus mude essa situação na sua vida, hoje se arrependa, chore. Chore, chore aos pés do Senhor e diga, Senhor, a partir de hoje eu quero te obedecer. Se você fizer isso, Deus vai endireitar teu caminho. Está aí a palavra para você. Amém? Está aí a palavra. Eu vejo uma pessoa que tem vários caminhões e carrega gás nos caminhões. E não é um gás de cozinha que carrega, é outro tipo de gás que está carregando aí, certo? E Deus manda dizer para você que é dono desses caminhões, o Senhor está te visitando nesse momento e o Senhor está dizendo, para de andar pelo caminho da teimosia, renda-se a Deus e o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Eu também quero falar com a Dayana e o Senhor manda dizer para você, Dayana, chega de andar nesse caminho da desobediência. Está na hora de você se voltar para Deus. E essas mulheres que muitas vezes você está ouvindo elas estão te levando para a perdição. O inimigo quis destruir teu casamento várias vezes, mas agora tem sido lançado um ataque destrutivo para que você, siga outro caminho. Deus está cortando o laço agora, Daiane. Conta a tua vida, conta a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero falar com o Vitor. E o Senhor manda dizer a você, Vitor, consulta a Deus. Tem viagens que você tem feito, que o Senhor tem dito, tem sido só para perda. Você tem que estar no meu propósito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. E nós vamos orar agora, certo? Nesse domingo, gente, deixa eu falar o que vai acontecer nesse domingo. Domingo agora, nós vamos ter um culto muito especial. Nesse domingo nós vamos ter um culto muito especial. Vai ser um culto profético. E é um culto que eu quero liberar 7 declarações proféticas sobre a tua vida e sobre a tua casa. Declarações que quebram barreiras, quebram limitações. Declarações proféticas, nós vamos declarar em uma só voz 7 declarações nesse domingo. Eu quero convidar você a participar do Domingo dos Decretos. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Também esse final de semana nós temos a Escola de Profetas, que vai ser transmitida quase que toda, não toda, mas quase que toda, dentro da minha academia, Academia Quino Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar meu aluno na Academia Quino Global e viver uma virada na sua vida. Eu creio nisso. Quando você se aproxima de Deus, as coisas de Deus, não tem como você não ser abençoado. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, tá? Deixa aí o teu like. E eu quero pedir a ajuda de todos vocês para me ajudar a compartilhar essa live, porque tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, tem muita gente aí que, tá passando por problemas e pensa que é Deus passando ele pela prova. Não é Deus, não é Deus fazendo você passar pela prova. Isso é o caminho da desobediência, da teimosia, tá? Mas hoje o Senhor está dando uma nova oportunidade, o Senhor é misericordioso, o Senhor está dizendo para você, é tempo de você se ajustar comigo, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Deus vai fazer uma grande obra aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Nós vamos orar. Deixa eu orar por você. Vamos apresentar nossos pedidos a Deus, em nome de Jesus. Escreve aí nos comentários, estou firme nessa oração. Nós vamos encerrar domingo esse propósito e não vamos quebrar. Amém? Estamos firmes, orando às 6 da manhã, às 18 horas. Não deixa o diabo ter tirado da oração. Não deixa as distrações te tirarem da oração. Não deixa nada te tirar da oração. Espírito Santo do vivo Deus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos. Em uma só fé, Pai. Eu apresento todos aqueles que são do Brasil, todos aqueles que são do exterior, que estão orando conosco, que estão clamando junto conosco, e nós te pedimos, Pai, intervém. Traga resposta, Pai, a todos os pedidos de oração. Traga salvação na nossa casa, que todos os nossos filhos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Pai, guarda nossos filhos das amizades ruins aqui desse mundo. Guarda nossos filhos, Pai, de todas as informações malignas que existe, Pai, nesse mundo. Guarda nossos filhos, Pai, da maldade, que todo plano de Satanás contra a nossa casa seja quebrado. Pedimos a proteção do Senhor sobre nossa casa, a proteção do Senhor sobre nossos filhos. Oramos também para que o Senhor guarde o nosso cônjuge, dando força, dando ânimo. Senhor, obrigado pela vida do nosso cônjuge. Somos gratos a Ti e pedimos, enche-nos da Tua presença, da Tua graça e do Teu favor. Tira do nosso caminho, Pai, o que é atrapalho. Tira do nosso caminho o que é sussurro do inferno. Tira do nosso caminho, Pai, o que é atrapalho, o que é confusão, o que é para perda, o que é mau negócio. Tira do nosso caminho, Pai, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, o livramento do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Oro por aqueles que estão doentes, não importa o grau de problema, de dor, de infecção, de inflamação. Senhor, nós declaramos saúde por meio de Jesus Cristo, aquele que cura, e liberamos uma palavra sobre o corpo físico, a restauração total, a restauração completa, o restabelecimento de força, de energia, de ânimo, de saúde, em o nome de Jesus. Eu declaro sobre teu corpo físico a vida de Deus, no nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua semana, para que seja uma semana ainda abençoada de milagres e de sobrenatural. No nome de Jesus, que o Senhor te toque, que o Senhor toque tua casa, que o Senhor toque tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Me ajude a compartilhar essa oração agora. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o nosso dia seja uma bênção. Amém? Paz, queridos, a todos. Até 9 da manhã.